Bom dia, pessoal, bom dia a todas e a todos. Professor Murilo aqui falando. E hoje, na semana de hoje, a gente faz uma pausa nos assuntos que a gente vem tratando geralmente, ao longo das semanas, para a gente conversar um pouquinho a respeito do feriado que ocorreu ontem, que é o feriado que lembra a independência do Brasil, o 7 de setembro. O que foi a independência do Brasil? Por que a independência? Independência porque foi no dia 7 de setembro de 1822, em que o Brasil, que até então, até 1822, era uma colônia de Portugal, ele se torna independente de Portugal. Ele deixa de ser uma colônia de Portugal e se torna independente. É nesse momento, propriamente, que passa a existir a figura do Brasil como um Estado. Até antes da independência, o Brasil não era um país independente, ele não era um país, ele era um território que era considerado como um território de Portugal. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Em 7 de setembro de 1822, então, com a independência do Brasil, o país passa a ser construído, passa a ser criado um novo país, que é esse país que nós conhecemos como Brasil, e que nós, a maioria de nós, nascemos aí nele e vivemos nele. Então, esse dia da independência, ele é celebrado como o dia da fundação da pátria, e é celebrado também como se fosse um momento histórico em que o povo brasileiro teria conquistado uma liberdade em relação à sua metrópole Portugal, que colonizava aqui. Então, a gente vê que, vocês devem ter visto que no dia de ontem, muitas comemorações, autoridades vêm a público festejar esse momento histórico, falar, olha, esse foi o dia que marca a nossa liberdade, Mas, nesse vídeo, o objetivo que eu tenho aqui é que a gente converse e reflita um pouco sobre o sentido dessa liberdade. Se falam que a independência foi a expressão da liberdade do povo brasileiro perante a opressão dos portugueses que colonizavam esse território, mas a gente vai se perguntar, liberdade para quem? Não é verdade? Em nome de quais valores que foi feita a independência? A independência do Brasil, a separação do Brasil de Portugal, ela foi feita representando os interesses de quem? Quem se beneficiou dessa liberdade? Todas as pessoas que aqui nesse território estavam, todas as pessoas de forma comum, de forma genérica, se beneficiaram dessa liberdade que foi a separação de Brasil de Portugal lá no 7 de setembro de 1822? Então, a ideia é que a gente faça uma reflexão aqui crítica, procurando as contradições do processo de independência e procurando também as contradições dessa noção de que a independência significa uma liberdade para o povo brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então esse é o objetivo do nosso vídeo aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar aí para vocês, que por que eu estou fazendo esse papel aqui, do cara que vem aqui, faz um vídeo para, de uma certa maneira, colocar pontos críticos em relação ao discurso que se tem de liberdade, de vamos festejar, somos todos brasileiros, Porque a função do historiador, segundo aí o Eric Hobsbawm, que é um grande historiador inglês, falecido aí há alguns anos, o que ele fala? Que a função do historiador é qual para ele? Os historiadores são recordadores profissionais daquilo que os cidadãos querem esquecer. Então, para ele, o historiador, a função básica do historiador é lembrar à sociedade aquilo que ela não quer lembrar, aquilo que ela quer esquecer. Porque muitas vezes, e na história isso acontece muito, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão criando versões da história muito bonitas, muito heróicas, muito belas, mas escondendo as contradições da história, escondendo quem pagou o preço de determinado evento histórico. É isso que a gente está se questionando aqui. A independência. Vamos festejar a liberdade que a independência trouxe para o povo brasileiro. Mas será que todo mundo usufruiu dessa liberdade? Essa liberdade foi para todos? É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai lembrar aspectos da história que não ficam muito evidentes nas falas das autoridades, nas falas que a gente vê por aí nas comemorações do Dia da Independência. Será que nós temos tantos motivos para comemorar? Sim? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente vê um dia de comemoração cívica como a data da independência do Brasil,
a gente sempre é lembrado pelas autoridades, pelas pessoas, né, que nós temos que ter valores patrióticos, né, que nós temos que amar a nossa pátria, né? Sempre a ideia de que há um povo comum, que é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro que é aquele conjunto de pessoas que vive dentro do Estado brasileiro, que nasceram no Brasil, né? E a gente vai começar se perguntando o seguinte: será que existe um povo brasileiro? Essa ideia de que todas as pessoas que vivem aqui dentro desse território ou que nasceram no Brasil têm interesses em comum, têm posições iguais dentro dessa sociedade, a ponto de que pleiteiem, que queiram a mesma coisa, né? Esse povo brasileiro, ele vive uma situação de igualdade. A gente pode dizer que existe um povo comum, né? Que esse povo brasileiro tem uma condição em comum, todo o povo brasileiro, né? Então, a primeira reflexão que a gente vai fazer aqui, pessoal, é se nós somos o povo brasileiro, ou seja, quando a gente fala povo, a gente fala de um grande conjunto de pessoas iguais, comuns, né? Ou nós somos povos brasileiros, no plural, né? Expressando aí que dentro desse território chamado Brasil, há vários segmentos da população, diferenciados entre si, com interesses diferentes uns em relação aos outros. Então a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é a de que o povo brasileiro, ele é um pouco uma invenção, né? Uma invenção das elites brasileiras que criaram esse país, porque quando a gente fala de um povo brasileiro, a gente está falando de um conjunto de pessoas, né, que elas têm tudo em comum. Elas não têm divergência entre si, né? É o povo lutando contra alguma coisa, é o povo lutando contra a corrupção. Mas será que essa ideia de povo como uma comunidade que não tem diferenças internas, diferenças entre si, ela existe? Vamos ver isso. O Brasil, pessoal, ele é uma sociedade dividida em classes, né? É uma sociedade de classes. O que significa isso? Que todos nós, ocupamos um determinado lugar na sociedade que nós vivemos, na sociedade brasileira, baseados tanto na renda que nós possuímos para sobreviver e também baseados aonde nós estamos no mundo do trabalho. Vamos colocar assim, né? Então aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Olha que interessante. As classes sociais brasileiras. As classes sociais no Brasil têm uma divisão bem definida. Só que o critério é basicamente econômico. Conforme a renda familiar média, há uma fragmentação social em classe alta, classe média e classe baixa. Então, olha só, aqui é uma pirâmide que fala pra gente o seguinte: como é dividida a população brasileira em termos de renda, em termos de renda que essas pessoas recebem. Então, olha só, 1% da população brasileira, lá no pico, no topo da pirâmide, né, azul, ela recebe aí entre R$ 13.560 a R$ 33.900 por mês. 1% da população recebe tudo isso mensalmente. E aí a gente vai tendo uma gradação, né? 4% recebe entre 6.000 e 13.000, 9% entre 3 e 6, 16% no amarelo aí recebe entre R$ 2.000 por mês a R$ 3.300 e 900, 20% da população, que é o vermelho aí, recebe mensalmente entre R$ 1.356 a R$ 2.034. E 46%, ou seja, praticamente a metade da população brasileira, tem uma renda familiar mensal de até R$ 1.356. Até R$ 1.356. Isso significa que dentro desses 46% tem gente que não recebe nada e tem gente que recebe R$ 300 por mês, tem gente que sobrevive com R$ 500 por mês e tem gente que sobrevive até com R$ 1.356 por mês. Isso mostra pra gente que aqui tem mais um dado, né? 66% das famílias ganham até 2034. Isso mostra pra gente o seguinte, que nós vivemos num país com extrema desigualdade econômica, né? Que as pessoas não têm as mesmas condições econômicas umas das outras, ou seja, nós vivemos numa sociedade dividida, numa sociedade desigual, onde 46% da população, ou seja, praticamente a metade da população do nosso país,
é uma população que é pobre, que sobrevive com até R$ 1.356, ou seja, muitas das pessoas que estão dentro desses 46% sobrevivem com rendas bem inferiores. E só 1% recebe aí altos rendimentos mensais, né? E as outras categorias que vêm abaixo. Isso coloca pra gente o seguinte, pessoal, que não existe essa ideia do povo brasileiro como se fosse um conjunto de pessoas que não tem diferenças internas, que não tem interesses diferentes uns dos outros. Então a ideia de povo brasileiro a gente já começa a questionar aqui. Que povo brasileiro? Não seria melhor a gente falar de povos brasileiros no plural, entendendo que no Brasil a sociedade é uma sociedade de classes? Ou seja, o que significa ser uma sociedade de classes? Significa que a sociedade brasileira ela é dividida por conta da renda das pessoas, né? Então vamos pensar, por exemplo, numa manifestação, né? A gente tem visto aí ao longo dos últimos anos muitas manifestações. Algumas pessoas vão com um cartaz para a rua pedindo menos impostos. Elas querem pagar menos impostos. Outras pessoas vão com um cartaz para as ruas pedindo mais saúde e mais educação, né? Ora, para você ter mais saúde e mais educação, você precisa que o Estado arrecade impostos para financiar a saúde e a educação pública. Então, quem vai pedir menos impostos, geralmente é aquela pessoa que pode pagar por uma saúde privada ou por uma educação particular para os seus filhos, né? Então vejam que são interesses antagônicos, interesses divergentes, né? Afinal de contas, a gente só vai ter saúde, educação, segurança pública boa, de qualidade, se o Estado puder arrecadar impostos para financiar esses serviços públicos. Então, aquela pessoa que vai com cartaz para a rua pedindo menos impostos tem um interesse completamente diferente daquela pessoa que vai para a rua com cartaz pedindo mais saúde, mais educação, mais segurança pública. Ou seja, os interesses da população brasileira, eles são diferentes, eles são até divergentes entre si, baseados em que lugar da pirâmide que essa pessoa ocupa, em que classe social que essa pessoa ocupa. Não é verdade? O trabalhador, né, um operário que trabalha numa fábrica, por exemplo, para ele é interessante que ele tenha direitos trabalhistas como férias, como dia de descanso semanal remunerado, como 13º. Às vezes, para o patrão, ele quer talvez baratear o custo da mão de obra, né? Então, para esse patrão, isso não é interessante. Então, ele vai fazer uma campanha para diminuir os direitos trabalhistas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a sociedade brasileira ela é uma sociedade de classes, ou seja, ela é dividida em classes sociais, onde cada classe social tem seus interesses próprios e muitas vezes são interesses que se confrontam com os interesses de outras classes sociais. Você tem uma grande maioria da população que é uma população pobre, que é uma população que recebe baixos salários, que geralmente é a classe trabalhadora, e uma minoria da população que recebe grandes salários e geralmente são os donos das grandes empresas, dos grandes bancos brasileiros, né? Que é a classe chamada classe alta aí, né? Mas a gente pode colocar então a classe trabalhadora e aquela classe que tem os instrumentos onde a classe trabalhadora vai trabalhar. Tudo bem? Ou seja, aquela ideia de povo brasileiro, ou seja, um conjunto grande de pessoas que moram dentro de um país e que lutam juntas com os mesmos interesses em nome da liberdade, isso é uma ficção. Isso não existe, porque o Brasil é uma sociedade de classes. Tudo bem, pessoal? Quando a gente fala também de independência do Brasil, muito se fala sobre ser um cidadão patriota, né? Ser um cidadão brasileiro. Mas quando a gente fala de um cidadão, vem à nossa cabeça a palavra cidadania. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. O que você entende por cidadania? O que é ser um cidadão para você? Né? Então, fui procurar no dicionário e aqui tem uma definição de cidadania. Olha só. Cidadania. Cidadãos, condição de quem possui direitos. Direitos civis, políticos e sociais que garante a participação na vida política. Então, ser um cidadão
é ser um portador de direitos, é ser um sujeito que tem direitos. Eu já falei isso algumas vezes aqui para vocês, né? Mas que direitos são esses? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, né? Mas quais são esses direitos, né? A rigor, né? É o direito que você tem a ter uma escola pública para te receber, para você estudar, ou seja, o direito à educação. É o direito à saúde, você, quando ficar mal, né? Ficar doente, ter um médico, né? Para te atender, né, pelo Estado, uma saúde pública. Nós estamos vendo aí, o coronavírus está mostrando para a gente que a saúde tem que ser pública. Porque se tiver só uma parcela da população que possa pagar, tenha que pagar, só uma pequena parcela, aqueles lá de cima da pirâmide vão poder pagar, e a saúde vai passar a ser uma mercadoria, quer dizer, só quem tem dinheiro vai poder comprar. E quem não tem dinheiro, ou seja, esses 46% da população, não vai ter dinheiro para comprar a saúde, né, para pagar um médico, essas pessoas vão morrer, ou seja, elas não vão ter direito à vida, direito à saúde. Então, o cidadão é um sujeito que é portador de direitos. Ele tem direito à educação, ele tem direito à saúde, ele tem direito à segurança pública, ele tem direito ao lazer, né? Ele tem direito a acessar a cultura, ele tem direito a um trabalho digno. Ou seja, o cidadão é aquele sujeito que é um portador de direitos. Tá? Mas a gente vai ver um pouquinho agora que a cidadania, essa ideia da cidadania, na verdade, ela é uma construção recente, né? Ela não tem tanto tempo assim, né? Então a gente vai fazer um breve histórico aqui de como se construiu ao longo da história essa noção de cidadania que hoje todo mundo, acredito que sabe que é muito importante, né? As pessoas terem direitos. Vamos ver? Então vamos lá, pessoal. Essa ideia da cidadania, ela foi construída em dois momentos da nossa história, né? A gente chama aí de cidadania antiga e de cidadania moderna. Lembram da linha do tempo que a gente vem trabalhando, né? A linha do tempo histórico? Então nós temos um período lá que se chama Idade Antiga, depois vem a Idade Média e depois vem a Idade Moderna. Então foram nesses dois períodos, na Idade Antiga e na Idade Moderna, que essa noção de cidadania ela foi sendo construída. A gente vai ver que a cidadania antiga ela tem aspectos muito diferentes em relação à cidadania da era moderna, que é a cidadania que nós tentamos colocar em prática nos dias de hoje. Cidadania antiga. Então aqui primeiro tem aquela linha do tempo, que nós já trabalhamos nas nossas aulas, né? Ou seja, a divisão da história da humanidade em grandes períodos históricos, em grandes eras históricas, né? Então a história da humanidade foi dividida pelos historiadores europeus, lá no século XIX, em 5 grandes períodos, para facilitar o nosso estudo, né? Então a gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo hoje. Cada um desses momentos da história tem um início e um final. E esse início e esse final é demarcado por um fato, um evento histórico muito importante. Tudo bem? Então a cidadania antiga ela passa a ser construída na Idade Antiga. Tá? O que aconteceu na Idade Antiga aqui? A chamada Antiguidade Clássica. Tá? Nessa Antiguidade Clássica, sobretudo na chamada Grécia Clássica, né? Onde a civilização grega floresceu, houve ali uma discussão muito importante sobre esse conceito de cidadania e também de democracia. Né? Lembrando que o que é a Grécia, pessoal, dessa antiguidade clássica que está aí na Idade Moderna para vocês? A Grécia, na Idade Antiga, ela não era entendida como nós entendemos a Grécia hoje, como um país. Na verdade, aí, a Grécia não era um país nesse momento da Idade Antiga, mas ela era aí um conjunto de cidades autônomas e independentes entre si. Tá? E cada cidade tinha um nome. Essas cidades-estados independentes e autônomas eram chamadas de polis, as polis gregas, né? Uma dessas cidades-estados gregas, Atenas, coloquei uma setinha verde aí para vocês, ela desenvolveu, então, essa primeira noção de cidadania, né? O que era essa noção de cidadania na Idade Antiga, essa cidadania antiga que nós estamos trazendo aqui, essa primeira elaboração de cidadania, né? Ela tinha um conceito diferente daquele conceito que nós entendemos hoje, tudo bem? Por quê?
Porque cidadania antiga, pessoal, era um conceito excludente. Ou seja, cidadania na Atenas antiga excluía boa parte da população. Vamos ver? Olha só. Quem que era considerado cidadão na Grécia antiga? Olha aí a pirâmide. Cidadão. Quem eram os cidadãos? Homens com mais de 18 anos. Participavam do governo e tinham muitos direitos. Podiam ter propriedades e pagavam impostos. Não trabalhavam. Esses eram os cidadãos. Os demais não eram considerados cidadãos, ou seja, não tinham direitos. Quem não era um cidadão? Quem não era considerado cidadão, então, na Grécia Antiga? As mulheres, livres ou não, não tinham direitos. Então aí você já tem uma exclusão por gênero. As mulheres sendo excluídas do direito da cidadania, ou seja, as mulheres não eram reconhecidas como cidadãs na Grécia Antiga. As mulheres não podiam participar da política. Sempre deviam obediência a um homem, seja o pai ou o marido. As ricas ficavam em casa e as pobres trabalhavam. Quem também não era considerado cidadão na Grécia Antiga? Os estrangeiros. Eles eram livres, mas não participavam da política. Pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. Outra categoria, pessoal, que também era excluída da cidadania na Grécia Antiga, eram os escravos, né? Quem eram os escravos na Grécia Antiga? Eles não eram livres, eram propriedades de algum cidadão. Eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Aqui é importante fazer uma ressalva que a escravidão na Grécia Antiga, na Idade Antiga, é muito diferente da escravidão que nós vimos na Idade Moderna, instituição que aconteceu aqui nas Américas, tá? Porque os escravos na Idade Antiga, né, na Grécia Antiga, eles eram essencialmente prisioneiros de guerra. Tá? Então, quando eles iam conquistar algum povo, o povo que perdia, né, era conquistado, ele tinha algumas pessoas ali feitas como escravos. Tá? Então, o conceito de escravidão na Grécia Antiga é completamente diferente do conceito de escravidão que nós vimos nas Américas na Idade Moderna. Tá? Mas, com o tempo, a gente vai estudar tudo isso daí mais detalhadamente. Mas só fiquem com isso na cabeça. A escravidão na Idade Antiga não é a mesma coisa que a escravidão na Idade Moderna. Eram prisioneiros de guerras, então, ou filhos de escravos, trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico, né, pessoal? Então, essa era a ideia de cidadania no mundo antigo, né, na Grécia Antiga. Naquele momento, isso chegou a representar um avanço, porque foi pela primeira vez que se elaborou uma democracia direta, né, onde esses cidadãos que estão no topo da pirâmide aí, eles se reuniam nas praças, né, na ágora, e iam votar todos os assuntos da coisa pública, né, do interesse geral das pessoas. Então ali houve um avanço, porque foi a primeira exercício de democracia direta que se viu, mas era uma democracia limitada. Por quê? Porque essa democracia excluía grandes segmentos da população, excluía as mulheres, excluía os estrangeiros, excluía os escravos, né? Ou seja, cidadãos só eram os homens, né? E que tinham propriedades. Então é uma cidadania muito restrita, por isso que a gente fala que é uma cidadania excludente, porque exclui grande parte da população. Mas é aqui que vai ser elaborada a primeira noção do que é ter cidadania, tudo bem? Ou seja, o habitante de um espaço público. Olha só para a gente ter mais em mente aqui, na Atenas do período clássico da Grécia, né, essa cidadania antiga, os cidadãos ficavam aí em torno de 43 mil. Os atenienses, né, pessoas que nasceram ali em Atenas, que não eram considerados cidadãos, 129 mil. Os metecos, que são os estrangeiros, 28 mil, também não eram considerados cidadãos. E os escravos, 115 mil. Ou seja, esses números mostram para a gente o seguinte: a grande maioria da população estava excluída da cidadania. Não era uma cidadania que abrangia todo mundo. Os cidadãos eram apenas uma minoria de homens proprietários. Então aí a gente pode ver com esses números que a cidadania que foi elaborada na Grécia Antiga, ela era excludente, tá? Ela excluía
muitas pessoas, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, excluía a maioria das pessoas, ou seja, a governança era exercida apenas por uma minoria. Será que essa minoria pensava em todo mundo? Agora a gente vai aqui para outra noção de cidadania que nós temos, que é a nossa noção de cidadania, a cidadania moderna, né? Então vamos voltar aqui para a linha do tempo, né? Pré-história, história antiga, idade antiga, que é o que a gente acabou de ver, né? A Grécia antiga, a cidadania sendo elaborada, só que excludente. Depois a gente tem a Idade Média e por fim aí no verdinho a Idade Moderna. É na Idade Moderna que uma outra noção de cidadania vai ser elaborada, né? Porque na Idade Moderna nós temos aí muitas transformações na Europa, sobretudo, né? O iluminismo, as revoluções aí, né? A Revolução Francesa, as revoluções inglesas. E é nesse momento, é nesse contexto da Idade Moderna que vai ser elaborado uma nova acepção de cidadania, uma noção moderna do que é essa cidadania, né? Essa vai ser uma cidadania, então, mais inclusiva, pelo menos no discurso, pelo menos na retórica. É aqui nesse momento histórico da Idade Moderna que pela primeira vez vai se falar que todos são iguais perante a lei. Então essa ideia começa a aparecer aqui, né? De que todos devem ter liberdade de expressão, de que todos devem ter o direito à vida, o direito à liberdade, né? E sobretudo aí que todos são iguais perante a lei. Tudo bem? Então, é nesse momento que vai surgir essas ideias de que todos são iguais perante a lei. Qual é a contradição desse processo? A contradição desse processo, dessa cidadania moderna, é que esses mesmos que falavam que a cidadania, todos são iguais perante a lei, todos têm direito à vida, né? Nesse mesmo contexto aconteciam coisas perversas, como a própria escravidão aqui nas Américas. Ou seja, pessoas eram raptadas em outro continente, na África, e eram trazidas para as Américas para trabalharem compulsoriamente a escravidão, né? Ou seja, isso praticado por muitos daqueles que diziam defender essas ideias de direito à vida, direito à liberdade, né? No entanto, apesar dessa contradição, a gente pode ter clareza de que uma vez que esse discurso é falado, ele pode ser cobrado, né? Então você tem uma diferença em relação à cidadania antiga, que na cidadania moderna aparecem pela primeira vez as ideias de igualdade jurídica para as pessoas, de direito à vida, de direito à liberdade. Aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi elaborada ali no contexto da Revolução Francesa. Olha algumas ideias que ela fala. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas senão na utilidade comum. Então nós não vamos ler tudo aqui, mas esse primeiro já diz muita coisa pra gente. Olha, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então quando se fala isso, se proclama isso, se coloca isso num documento, isso dá, né, oportunidade para que se possa lutar para que isso aconteça de fato. Porque nós estamos vendo, né, como eu comentei para vocês, muitos dos que defendiam isso e fizeram revoluções em nome desses ideais apoiavam ou estavam diretamente envolvidos na escravização de pessoas em África, tá? Então esse processo tem suas contradições, mas no sentido de que ele coloca isso num documento, ele traz uma perspectiva de que isso possa ser reivindicado por aqueles que estavam sofrendo as injustiças da sua época. Então, pessoal, resumindo, né, nós temos na antiguidade, né, na Idade Antiga, uma cidadania excludente em que só os homens livres e proprietários podiam opinar e decidir, para uma acepção, uma concepção de cidadania na modernidade em que todos, pelo menos na pena da lei, todos seriam iguais perante a lei, né? Haveria a igualdade jurídica, haveria o direito à vida e o direito à liberdade, sem distinção de pessoas. Embora isso não acontecesse na prática, mas nós já vamos falar sobre isso um pouquinho. Aqui no Brasil,
Essas ideias também chegaram, né? E eu trago aqui para vocês a capa, por exemplo, de um jornal chamado Gazeta de Notícias, do dia 15 de novembro de 1889, né? No dia 15 de novembro de 1889 é a proclamação da República no Brasil, né? Então o jornal está aqui noticiando a proclamação da República, mas nós vamos ler um trechinho que eu separei aqui, né? Peguei dessa folha de jornal e aumentei aqui para vocês. Olha o que diz o jornal sobre a proclamação da República. O governo provisório publica a seguinte proclamação: Concidadãos, o povo, o exército e a Armada Nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo, ou seja, a queda da monarquia, do império, e a proclamação da República. Trocaram um regime político por outro. Como resultado imediato desta revolução nacional, de caráter essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um governo provisório, cuja principal missão é garantir a ordem pública, a liberdade e os direitos dos cidadãos. Então, olha só, a gente está vendo que essas ideias de liberdade e de direitos e de cidadania, vejam que eles usam a palavra cidadão, foram palavras que foram mobilizadas para justificar a queda da monarquia e a proclamação da República, né? Por quê? Porque aqui havia uma promessa, então, de que com o novo regime, com a República, né, haveria a garantia aí da liberdade e dos direitos dos cidadãos. Olha que coisa boa, né? Isso porque a proclamação da República acontece lá em 1889, ou seja, no final do século. Muitas décadas antes, lá em 1822, houve a independência do Brasil, né, que é o feriado do 7 de setembro, mas a independência do Brasil, embora também falasse que estava garantindo a liberdade de todo mundo, como eu comecei o vídeo falando, foi uma independência que continuou promovendo o tráfico e a escravização de pessoas, por exemplo, né? Então, liberdade para quem? Né? Essa festividade em nome da independência atendeu a quais interesses? Todo mundo teve a sua liberdade garantida? E esses milhares e milhares de pessoas que foram traficadas de um continente, da África para o Brasil, para trabalharem no regime de escravidão? Para eles não houve liberdade. Mas a República foi instaurada falando aí que ia garantir a liberdade e os direitos dos cidadãos. Lembrando que quando a República foi instalada no Brasil, em 1889, a escravidão já tinha sido abolida um ano antes. Tá? Então já não havia mais um regime escravista. Mas será que também com a proclamação da República, a liberdade e os direitos dos cidadãos foi garantido? Vamos lembrar mais uma coisa. A palavra república, né, que no seu original é res publica, significa coisa pública. Ou seja, é a ideia de que o país é um bem comum, né, de que há cidadania, ou seja, de que os habitantes desse país são portadores de direitos. Mas, de novo, será que esses direitos valem para todos? Vamos ver aqui algumas questões. Então, pessoal, nós temos a cidadania formal e uma cidadania real. O que é a cidadania formal? É o que está escrito na lei. É esse discurso aqui, né? Olha, vamos garantir a liberdade e os direitos dos cidadãos. Né? É a declaração dos direitos do homem que nós lemos ali, né? Todos são iguais desde o seu nascimento. Essa é a cidadania formal, que está formalizada pela lei. Mas será que essa cidadania que está formalizada pela lei, está sendo falada, que está acontecendo, ela acontece na prática, na realidade, na vida prática das pessoas? Né? Só por aquela pirâmide que divide o país em classes sociais, nós já vemos que não muito, né? Então vamos ver aqui algumas questões. Escravidão e racismo. Olha só, fazendo algumas contas, a gente pode ver que dos 520 anos que tem o nosso país, se a gente considerar a história do Brasil desde a chegada dos portugueses, lá em 1500, são 520 anos, 75% do tempo da história do Brasil, da história inteira, foi ocupado pela escravidão. Em 75% da nossa história, nós vivemos sob um regime de escravidão.
em que pessoas eram sequestradas, raptadas num outro continente, na África, e eram trazidas para cá para trabalharem compulsoriamente. E depois os seus filhos, aí, que eram nascidos aqui já também, eram também escravizados, ou seja, não tinham direito a nada. Ou seja, se a gente pensar que quando a gente vai construir uma casa, o mais importante da casa é o alicerce, porque é o alicerce que vai segurar a casa. Se o alicerce não for bem feito, a casa cai. Ou seja, o alicerce é muito importante, né? É sobre aquilo que aquela casa vai se erguer, né? Você só vai conseguir ter a casa que você quer se aquele alicerce estiver bem feito. O alicerce da nossa história foi um alicerce muito violento, que foi a escravização de pessoas. Né? 75% do total da nossa história foi constituído pelo trabalho escravo. Então, assim, essa liberdade, essa garantia, ela não foi para todo mundo, né? Olha só, a questão da desigualdade e da opressão de gênero e dos direitos das mulheres. Vamos fazer uma recapitulação aqui, pessoal, dos direitos que as mulheres foram conquistando ao longo do século XX e do século XXI. Olha só, em 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Até então elas não podiam, simplesmente por serem mulheres. Em 1879, as mulheres conquistam o direito de acesso às faculdades, ou seja, muitos anos depois que elas só tiveram autorização para prosseguir os estudos. Em 1910 foi criado o primeiro partido político feminino. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, elas passaram a poder votar, o movimento sufragista, né? Isso é ontem do ponto de vista histórico, não faz nem 100 anos. Em 1962 é criado ali o Estatuto da Mulher Casada. Olha só, em 1962, tem um pouco mais de 50 anos. O que é o Estatuto da Mulher Casada? Pela primeira vez na história, aqui no Brasil, as mulheres puderam ter direitos aí de trabalhar fora sem precisar ter autorização do marido, porque até então, para uma mulher trabalhar fora, ela precisava ter uma autorização do marido. E se ela estivesse trabalhando fora e o marido quisesse não, ela está se ausentando dos serviços domésticos, ele podia ir lá conversar com o patrão para demitir ela. Ou seja, a mulher ela era tutelada pelo marido. Ela era como se fosse considerada uma incapaz, né? E ela passa a ter também, nesse Estatuto da Mulher Casada, o direito à herança, que ela não tinha. Olha que absurdo. Isso em 1962, há pouquinho mais de 50 anos atrás. A avó de vocês já era nascida, ou seja, não faz tanto tempo assim. Em 1974, a mulher passou a ter o direito de portar um cartão de crédito, porque até então ela precisava ter uma autorização de um homem para poder ter crédito. Em 77, a lei do divórcio. Só em 1979 que foi dado aí o direito à prática do futebol para a mulher, né? Que se falava assim, que pé de mulher não foi feito para se meter com chuteiras. Era essa a ideia na época. Em 1985, a primeira delegacia da mulher para atender aí especialmente os casos envolvendo as violências às mulheres. Só na Constituição de 1988, há 32 anos atrás, é que a Constituição Federal reconhece a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Ou seja, só em 1988 que o Brasil, como país, reconheceu a igualdade entre homens e mulheres. Até então, não eram considerados iguais juridicamente. Nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, ontem. Em 2002, só em 2002, há menos de 20 anos atrás, que a falta de virgindade de uma mulher deixa de ser considerada crime. Até 2002, um homem poderia, anular o seu casamento caso descobrisse que sua companheira não era virgem. Engraçado que o contrário não existe. A mulher não poderia anular o seu casamento se descobrisse que o seu companheiro não era virgem. Só as mulheres eram criminalizadas por isso. Só em 2006, pessoal, 2006, 15 anos atrás, a Lei Maria da Penha criminalizou a violência doméstica. Só a partir de 2006 que o marido que agride a mulher dentro da casa passou a ser considerado um criminoso. Até então não era. Em 2015, a lei do feminicídio, quando a mulher ela é morta, ela é assassinada apenas pela sua condição de mulher. Apenas por ser mulher ela vai morrer.
crimes de ódio, né? E em 2018, há 2 anos atrás, que a importunação sexual feminina passa a ser considerado crime. O que é a importunação sexual? É o assédio que as mulheres sofrem, sobretudo nos espaços públicos, no ônibus, no trem, no metrô, andando na rua, né? Homens que acham que o corpo da mulher é público, que eles podem chegar e fazer o que quiser, como se a vontade da mulher não contasse. Então, a gente está mostrando aqui que a noção de igualdade, a noção de liberdade, a noção de cidadania, embora na forma da lei ela exista, mas na prática ela não existe. Por quê? Se a importunação sexual, por exemplo, né, que foi considerada crime em 2018, há 2 anos atrás, por que ela teve que ser considerada crime em 2018? Por que alguém teve que fazer uma lei para criminalizar aqueles homens que importunam sexualmente as mulheres nos espaços públicos? Porque isso acontecia e acontece até hoje. Ou seja, essa cidadania na prática, na vida cotidiana das mulheres, ela ainda não existe na sua totalidade. Assim como não existe na sua totalidade para a população negra, para a população LGBT, que também sofre preconceito, desde aquelas piadinhas que falam que não tem nada demais, mas são piadinhas que querem humilhar, ridicularizar as pessoas. Isso é uma falta de respeito. Até as pessoas que batem, que agridem e que matam essas pessoas só por elas serem quem elas são. Então essa igualdade, essa liberdade, será que ela é para todo mundo? Será que nós vivemos num país em que garante igualdade e liberdade para todas as pessoas, para o povo brasileiro de uma forma geral? Ou é só para uma minoria? E aí, meninas, quais os próximos passos? O que você que é menina, você acha que as mulheres ainda têm que conquistar de direitos? Porque nós vivemos numa sociedade desigual do ponto de vista do gênero. Classe trabalhadora, pessoal. Aqui é a página do Cruzeiro do Sul, que é um jornal aqui de Sorocaba, né, da nossa região, do dia 17 de julho de 1917, 103 anos atrás. Ele está noticiando aqui uma greve, ó. A greve nessa cidade. Cerca de 10 mil operários em parede querem aumento de salário. Os bondes estão paralisados e o comércio cerrou suas portas. O policiamento da cidade. Vamos ler melhor um trechinho aqui. A declaração de greve dos operários desta cidade ontem não causou surpresa a ninguém. A própria solução do movimento paredista grevista, né? Paredista da capital, favorável ao operariado, poderia dar causa a exigências dos proletários que mourejam nas muitas fábricas que possuímos. Aqui, porém, não havia ainda chegado a notícia das deliberações que acalmaram os ânimos dos operários na capital, quando um intenso movimento paredista se verificou, tomando quase caráter de greve geral. Tantas foram as fábricas e oficinas que se fecharam, abandonando seus operários o trabalho. A encarecimento rápido e crescente dos gêneros de primeira necessidade e decréscimo de salários realizado em alguns estabelecimentos concorreram, além de outros motivos de ordem secundária, para levar os operários à greve. De fato, não era possível que as coisas continuassem no pé em que estavam. A miséria negra e horrível ameaçava as centenas de lares. Ao trabalho exaustivo de horas excessivas não correspondia uma alimentação generosa e boa, pois, a começar do pão, todos os artigos subiram muito de preço e os operários eram coagidos a reduzir ainda mais o seu parco menu. Os operários, em parede pacífica, procuraram nem mais nem menos do que conseguir um pequeno aumento de salário. Foi para esse fim que se declarou a greve. Então, outro segmento da população aí que não tem os seus direitos assegurados. Seu direito à vida, o seu direito a ter uma alimentação saudável, o seu direito a ter um trabalho digno. É a classe operária, é a classe trabalhadora do Brasil. Nós vimos naquela pirâmide que mostra a divisão do país em classes sociais, que a grande maioria é a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores, os que trabalham na fábrica, os operários, os prestadores de serviços, né? E aqui nessa notícia a gente vê que os operários lá em 1917 estavam fazendo uma greve. E por que motivou eles a fazerem essa greve? Pela notícia. Os baixos salários, que eles não conseguiam se alimentar direito,
as muitas horas de trabalho que eles estavam submetidos. Ou seja, a greve ela é um instrumento legítimo de luta por melhores condições de trabalho, né? Essa greve, por exemplo, ela teve resultados muito importantes para a classe trabalhadora, né? Porque ela conquistou uma jornada diária de 8 horas de trabalho por dia. Porque até então não havia uma jornada mínima de horas, né? Você não era obrigado a cumprir aquilo que o seu patrão mandava você fazer. Não havia uma regulamentação do trabalho, ou seja, o Estado, o Brasil, né, o Estado brasileiro, impondo aí restrições para garantir a vida dos trabalhadores, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Que a organização da classe trabalhadora, sobretudo através dos sindicatos, que depois passam a ser constituídos, é fundamental para lutar e garantir esses direitos, porque esses direitos não estão dados, eles foram conquistados. Que direitos são esses? Se hoje um trabalhador tem direito a férias, tem direito a não trabalhar no domingo, tem direito a jornada de trabalho é de 8 horas diárias, tem direito a um salário mínimo, tem direito a uma aposentadoria, tudo isso foi fruto de luta dos próprios trabalhadores. Por quê? Porque se não houvesse essa luta, tudo isso não existiria, como não existia antes dessas lutas. Tá? E isso mostra pra gente que a sociedade brasileira é extremamente desigual. Que aquela ideia de que tem um povo brasileiro todo junto, unido por interesses comuns, não existe, porque a divisão da sociedade brasileira em uma sociedade de classes coloca as pessoas das classes diferentes com interesses diferentes uns dos outros, né? A gente viu que para conseguir direitos como jornada de trabalho e aumento de salário, os operários precisaram fazer uma greve, porque os seus patrões não atendiam a esses direitos deles, né? Então, os muitos direitos trabalhistas que se tem hoje foram frutos de luta organizada dos trabalhadores, através dos sindicatos, sobretudo. E hoje, tristemente, nós estamos vendo uma destruição de todos os direitos trabalhistas, que vai relegar à miséria toda a classe trabalhadora brasileira. Então, mais uma vez, a importância dos trabalhadores se unirem para garantir os seus direitos que foram conquistados por nossos antepassados trabalhadores com muita luta. E aqui, pessoal, só para terminar, na verdade, tudo isso eu falei para chegar até aqui, né? Esse é um documento chamado Atlas da Violência de 2020. É um documento elaborado pelo IPEA. O que é o IPEA? É o Instituto de Política Econômica Aplicada, que é um órgão de estudos, tá? Que produz documentos com informações, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia. Todo ano, esse órgão produz o chamado Atlas da Violência, em que, através de dados oficiais, nós podemos ter uma visão da violência no país. Esse Atlas da Violência de 2020 acabou de sair, ele sempre sai no mês de julho, acabou de sair, portanto, ou seja, são os dados mais atuais possíveis referentes à questão da violência no Brasil, no nosso país. Nós vamos dar uma olhadinha aqui de uma forma geral para pensar algumas coisas. Vamos lá. Em 2019, nós tivemos 57.956 homicídios, em 2018. Ou seja, quase 60 mil pessoas foram assassinadas em 2018. Vamos lá. Aqui daí vocês têm, né, as taxas por estados, mas vamos pegar aqui, pessoal. Perfil das vítimas de homicídios. Quem são essas pessoas que morrem? São simplesmente pessoas? Vamos procurar saber quem são essas pessoas. Homens. 91% das pessoas que são assassinadas no Brasil são homens. A escolaridade dessas pessoas que são assassinadas. 74% das pessoas que foram assassinadas em 2018, elas tinham no máximo 7 anos de estudo. O que esse dado mostra pra gente? Esse dado mostra que quanto menos tempo de estudo a pessoa tem, mais chance dela sofrer uma violência, né, ser assassinada ela tem no Brasil. Ou seja, quem tem mais estudo acaba tendo condições melhores e acaba não ficando aí vulnerável, né, de uma forma geral a esse tipo de violência. Isso mostra pra gente que há uma desigualdade econômica aqui evidente. Quanto menos estudo você tem, mais chance de morrer você tem. Olha só, risco de ser vítima por raça, cor.
74% maior para negros e 64,4% maior para as mulheres negras. Isso é um dado também muito cruel, porque mostra pra gente que a grande maioria das pessoas que morrem no Brasil são homens negros e mulheres negras. Né? O fato de que a escravidão não acabou há tanto tempo e de que 75% da nossa história, da história desse país, o alicerce da história desse país, ele foi feito pelo trabalho escravo, ou seja, por uma violência perversa, ele ainda cobra o seu preço hoje. Né? Nós temos visto, vocês têm visto isso. Né? Nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, que também foi um país que foi formado pela escravidão, ou seja, a violência, né, ela é racista. O racismo, ele estrutura a sociedade brasileira. O racismo, pessoal, é aquele alicerce sobre o qual essa nação foi construída. Portanto, essa nação ela é violenta, porque ela foi construída pela violência, com o sangue das pessoas. Né? Então, de novo, liberdade para todo mundo, fizeram a independência, mas continuaram com o trabalho escravo. Comemorar o quê? Que a gente tem para comemorar? Existe esse povo brasileiro, esse conjunto de pessoas que têm interesses em comuns e estão todas unidas, juntas, lutando por sua liberdade? Não existe, porque a sociedade brasileira é uma sociedade dividida em classes. É uma sociedade que foi construída sobre a escravidão, sobre a morte de pessoas negras, sobre a morte dos indígenas, sobre a exploração das mulheres, né? Sobre a exploração da classe trabalhadora, como nós vimos ali, os segmentos da população que estão lutando até hoje para conseguir direitos, para conseguir igualdade, ou seja, a cidadania formal que está na letra da lei, todos são iguais perante a lei, na prática ela não acontece. Essa cidadania não acontece, né? Muito se fala sobre o verde amarelismo, né? Nós temos que honrar as cores da nossa bandeira, o verde e amarelo é ser patriota, né? De que o verde, né, a cor verde na bandeira do Brasil significa as nossas matas e o amarelo o nosso ouro. Isso é mentira, né? As cores verde e amarela, elas remetem às dinastias, às casas reais que colonizaram o Brasil com o trabalho escravo. Né? Esse verde e amarelo ele está associado às famílias imperiais, né? Os Braganças, que escravizaram, mataram indígenas aqui no Brasil durante séculos e se enriqueceram através desse expediente. Né? Então a gente tem que problematizar isso. Né? Esse verde e amarelo significa comemorar o quê? Né? O sangue de todos esses nossos irmãos e irmãs compatriotas que foram submetidos a essas violências. Vamos ver mais dados aqui. Violência contra as mulheres. 4.519 mulheres assassinadas em 2018. 68% das vítimas eram negras. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Então aqui nós temos uma dupla opressão. Uma primeira opressão de gênero com as mulheres estão mais vulneráveis à violência. E dentro dessa opressão às mulheres, a grande maioria delas são negras. Então nós temos aí um processo machista e racista de opressão às mulheres. Isso são dados, pessoal. Ninguém está inventando. 68%, ou seja, a esmagadora maioria das vítimas das mulheres assassinadas eram negras. Olha só, entre 2008 e 2018, homicídios de mulheres negras, ou seja, assassinatos de mulheres negras, aumentaram 12%. E os homicídios de mulheres não negras diminuíram 11%. Ou seja, quem mais morre no Brasil são as mulheres negras. Isso é uma prova de que o Brasil é estruturado, o alicerce do país é um alicerce racista. Ele estrutura, o racismo estrutura esse país. O racismo, a violência de gênero, a opressão à classe trabalhadora. Olha só, a violência entre jovens. 30.873 jovens vítimas de homicídio no ano de 2018. Ou seja, a maioria das pessoas que morrem no Brasil também, 53,3% do total de pessoas que morreram no Brasil são jovens. 55,6% das mortes dos jovens entre 15 e 19 anos. Olha aqui, outro dado importantíssimo, pessoal. Dá para aumentar. A importância do controle de armas.
71% dos assassinatos no Brasil foram cometidos com armas de fogo. Ou seja, a grande maioria dos assassinatos no Brasil foram feitos com armas de fogo. Ou seja, se foram feitos porque as pessoas tiveram acesso a essas armas. Crescimento médio anual de homicídios por arma de fogo. Antes do Estatuto do Desarmamento, 5,9, e depois, ou seja, depois do Estatuto do Desarmamento, o crescimento foi inferior a antes do Estatuto do Desarmamento, que pretendia aí desarmar a população. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí, né, um estímulo por parte do governo federal e do presidente da República em que as pessoas tenham armas para se defender. E mais do que isso, né, que essas armas não possam ser rastreadas, ou seja, se você comete um crime, fica mais difícil de se investigar. Quem ganha com isso? Essa violência só vai aumentar. A arma nunca é a solução. Então você tem o governo federal tentando, estimulando as pessoas a comprar armas e encarecendo o custo, cobrando imposto, querendo cobrar imposto em cima dos livros. Ou seja, é um governo que claramente não quer que as pessoas estudem e quer que as pessoas se matem. Olha só, pessoal, desigualdade racial. 75% das vítimas de homicídio eram negras. Para cada não negro vítima de homicídio, ou seja, não negro, cada não negro que morre vítima de homicídio, morre no Ceará 4,7 negros, no Sergipe 5, na Paraíba 8,9 e em Alagoas 17. Para cada não negro assassinado, 2,7 negros são vítimas de homicídio. Ou seja, morre-se mais no Brasil pessoas negras do que pessoas não negras. Então, pessoal, essa liberdade, ela é para quem, né? A gente tem alguma coisa a comemorar? Num país em que se pretende cobrar impostos sobre os livros para que as pessoas não tenham acesso aos livros, não possam comprar livros. E por outro lado, quer liberar a arma geral. Né? Que liberdade é essa? Será que existe um povo brasileiro, um povo comum brasileiro que tem os mesmos interesses? Ou a nossa sociedade ela é cheia de problemas? O alicerce dela é a violência contra os negros, violência contra os indígenas, violência contra as mulheres, violência contra a classe trabalhadora. E essa violência que começou lá na estrutura, no alicerce da casa, ela chegou até os dias de hoje, como esse cenário aqui desses dados estatísticos do Atlas da Violência nos mostra. Isso são dados atuais, nós não estamos falando de 3 séculos atrás. Né? Então, pessoal, eu queria problematizar com vocês isso, essa liberdade para quem, né? Quem ganhou? Será que tem alguma coisa para comemorar? Então, para a gente pensar nessa questão da cidadania, de que a cidadania ela é um exercício diário de luta por direitos que a gente tem que lutar para conseguir, porque nada está dado de graça, né? Acho que é isso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso e vamos conversar. Me chamem aí para conversar um pouquinho sobre essas questões também, tá bom? Um abraço e até mais. Opa, aqui.